Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. Ontem eu comecei a explicar para vocês que nós vamos estudar um período da história francesa. É um período da história francesa que não tem apenas a ver com a história da França. Vocês vão entender, tem a ver com a história da Europa, com a história do mundo e também, eu já expliquei, resvala na história do Brasil. Vamos estudar a Era Napoleônica. Alguém nessa sala, à luz do que a gente conversou ontem, poderia me explicar ou me dizer o que foi a Era Napoleônica? Foi um período em que o Napoleão Bonaparte governou a França. Mais uma vez? Foi um período em que o Napoleão Bonaparte governou a França. Não há a menor dúvida em relação a isso. Quando eu falar Era Napoleônica, Código Napoleônico, Reforma Napoleônica, tudo que eu falo em termos de napoleônico, eu faço referência à figura de Napoleão Bonaparte. Tudo bem até aqui? Napoleão Bonaparte ele ficou de 1799 até 1815 no poder. Portanto, a Era Napoleônica tem 16 anos. Alguma dúvida, senhores? Talvez a primeira informação que precisa ficar bem clara para vocês, e a gente discutiu isso no final da Revolução Francesa, é a seguinte: Napoleão Bonaparte, como eu falei para vocês ontem, ele foi um gênio militar, não há dúvida. Quando a França foi invadida ali pela Áustria, pela Prússia, Napoleão Bonaparte mostrou uma genialidade incomum em relação a táticas militares. Era uma pessoa que o povo venerava, respeitava, mas tentar dizer que Napoleão Bonaparte chegou ao poder apenas pela sua genialidade militar é um erro. Na verdade, para que a gente entenda por que Napoleão Bonaparte chegou ao poder, é necessário entender como é que estava estruturado o poder quando ele chegou. Quem comandava a França antes de Napoleão Bonaparte? Um governo chamado Diretório. E esse diretório ele era controlado pela alta burguesia. Eu expliquei para vocês que o diretório no poder, ele começa a ser ameaçado. Jacobinos queriam voltar para o poder, antigos monarquistas ameaçavam o governo. Então esse governo chamado diretório, ele começou a balançar, começou a ser ameaçado. A alta burguesia percebeu que poderia perder o poder. Então o que essa alta burguesia vai fazer para tentar se manter no poder? Tentar colocar à frente do governo uma figura que o povo venerasse, uma pessoa que o povo respeitasse, mas percebam, ao mesmo tempo uma pessoa que a burguesia entendia que poderia ser manipulada. É mais ou menos assim: eu governo aqui a sala, só que vocês não gostam de mim, vocês começam a sabotar o meu governo. O que eu faço? Eu coloco uma pessoa que vocês gostam para comandar a sala, mas eu vou controlar essa pessoa sem vocês saberem. Deu para entender o que faz Napoleão Bonaparte chegar ao poder? Sem nenhuma dúvida, ele teve méritos próprios, era um cara inteligente, era um cara que tinha mérito militar, mas para você entender a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder e o apoio que ele teve, é necessário entender esse contexto. Ele foi uma espécie de nome que eu posso falar, testa de ferro da burguesia. Vocês sabem que a burguesia acertou numa coisa e errou em outra. Em que a burguesia acertou? Napoleão de fato era um personagem que o povo ali tendia a venerar. Mas o que a burguesia errou? Napoleão Bonaparte ele jamais foi um boneco de marionete. Ele deixou claro que ele tinha a sua vontade, o seu próprio projeto de poder. Alguma dúvida em relação a isso, senhores? Como nós dividimos a Era Napoleônica? Em duas fases. A primeira fase de 1799 até 1815, 1805, 5 anos, portanto. Os outros anos vai ser o famoso Império Napoleônico. Vamos discutir um pouquinho esse primeiro aspecto que é o consulado. O que é o consulado, meus amigos? Quando Napoleão Bonaparte ele chegou ao poder, qual é o título que deram para ele no governo? Napoleão Bonaparte se tornou o primeiro cônsul da França. O que é o cônsul? Uma espécie de chefe de governo. Na verdade,
foram colocados 3 cônsules na França. Napoleão Bonaparte era o primeiro, mas era o que realmente mandava. Então, quando Napoleão Bonaparte ele chega ao poder como cônsul, qual é a ideia que ele vai ter? Ele vai tentar fazer um governo para tentar conciliar todos os interesses. Como assim? Vai tentar tomar medidas para deixar o povo mais pobre e contente. Vai tentar medidas também para deixar a burguesia contente. Ele vai fazer uma espécie de governo para tentar agradar a maioria da sociedade. Olhando para trás, nós sabemos, meus amigos, quando Napoleão Bonaparte ele tenta fazer um governo para agradar a todos, no fundo, o que está aí envolvido? Um projeto de ter mais poder no futuro. Um projeto de tentar ali criar uma base sólida para poder dar um passo mais vigoroso para ter mais poder no futuro. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Tudo bem até aqui? Primeira coisa que Napoleão Bonaparte ele vai ter que encarar no consulado. Meus amigos, desde o ano de 1789, o primeiro ano da Revolução Francesa, o primeiro ano, a tomada da Bastilha, como é que estava a situação econômica da França? Estava um caos, precariedade, crise na agricultura, desemprego, os preços aumentando, a inflação, uma insatisfação do povo. Então, e aí a França passou por 10 anos de revolução, com guerra, invasão. Então, quando Napoleão Bonaparte, meus amigos, ele chega ao poder, como é que está as finanças da França? Como é que está a situação econômica da França? Está um caos. 10 anos de revolução. Então, a situação que já não era boa, ela era caótica. Então, qual é a primeira coisa que Napoleão Bonaparte ele vai fazer? Ele vai criar um plano de recuperação econômica. Vamos colocar em prática aqui medidas para a gente tentar melhorar a situação econômica da França. Uma reforma econômica. Qual é a primeira? E aqui, à medida que eu vou falando, eu quero que vocês percebam o que foi feito para ajudar o povo e o que foi feito para ajudar a burguesia. Tudo bem? Primeira coisa que ele vai fazer. A França precisa de fábricas. A Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial. A França ainda estava na fase da manufatura. Então a França ainda não era um país industrializado moderno. Primeira coisa que Napoleão Bonaparte ele vai incentivar. A industrialização da França. Na cabeça de Napoleão Bonaparte, a França precisava dar um passo para começar a chegar naquilo que a Inglaterra já era. Deu para entender? Um país industrializado. É claro, senhores, que a burguesia gostou disso. A burguesia francesa também tinha um anseio de viver num país industrializado. Porque a industrialização é sinônimo de quê? De modernidade, de prosperidade e de geração de riqueza. Então a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: vamos investir na industrialização. Burguesia gostou. Segunda coisa que ele vai fazer, percebam como isso vai satisfazer o povo. Vocês lembram que os jacobinos tinham distribuído terra para o povo? Reforma agrária? Napoleão Bonaparte vai dizer o seguinte: mantenha a distribuição. Não vamos tomar as terras do povo. As terras que foram dadas para o povo continuam com o povo. Então perceba, ele satisfaz a burguesia com a industrialização, mas ao mesmo tempo, não esqueçam, a maioria do povo francês ainda era camponês. Então, à medida que satisfez o povo, terceira coisa que ele vai fazer, que também é manter uma coisa para o povo. Vamos continuar a política de construir escolas na França. Meus amigos, não esqueçam, Napoleão Bonaparte também é filho do iluminismo. Aquela ideia que diz, olha, o povo precisa ser instruído, o povo precisa ser alfabetizado, o povo tem que ter racionalidade. Então ele vai fazer o quê? Ele vai continuar a política de criação de escolas. E o último elemento que eu sempre gosto de falar, é Napoleão Bonaparte que vai criar o Banco da França. Meus amigos, todo país tem um banco do próprio governo, um banco que representa o próprio governo. É o banco, por exemplo, o Brasil tem o seu banco?
Qual que é o banco aí que é o do Brasil? É um dos bancos do Brasil, mas o Itaú, ele é um banco privado, é um banco que pertence a pessoas privadas. Qual que é o banco que pertence ao Brasil? Não. Na verdade, o governo brasileiro, senhores, me escutem. Vocês percebem, minha voz saiu do saco. O Brasil tem dois bancos. O primeiro deles é o correntista, onde eu recebo meu salário. Qual que é o banco? É o Banco do Brasil. Mas o Brasil também tem outro banco, que é a Caixa Econômica Federal. São dois bancos que pertencem ao Estado brasileiro. Quando você pensa no Nubank, o Itaú, o Bradesco, o Safra, esses bancos são bancos privados, eles pertencem a pessoas. Banco do governo são esses dois que eu falei. É o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Vocês sabem que o governo do estado de São Paulo, quando eu era mais novo, tinha um banco, é que ele foi privatizado. Talvez, não sei se você lembra, era o antigo Banespa. O Banespa era um banco do estado de São Paulo, daí o estado de São Paulo privatizou, vendeu. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida? Então vamos recapitular. O que Napoleão Bonaparte ele fez ali para tentar reavivar a economia francesa? Incentivou a industrialização, manteve a distribuição de terra para o povo continuar plantando. Gente, isso gera comida, isso é economia. Manteve aí a construção de escolas e criou o Banco da França. Tudo bem até aqui? Só que ainda, meus amigos, havia um fio solto. Um grupo na França ainda estava extremamente chateado, aborrecido com a Revolução Francesa, a igreja. Por que a igreja estava aborrecida com a Revolução Francesa? Perdeu terra, perdeu poder. Quando a Revolução Francesa chega no final, que Napoleão Bonaparte chega ao poder, a igreja está chateada. Por quê? Porque a Revolução Francesa foi um péssimo negócio para... Foi um péssimo negócio para a igreja católica. E aí o que Napoleão Bonaparte ele fez? Ele tinha que fazer alguma coisa para compensar a igreja. Ele vai fazer isso. De que maneira? Ele vai chamar a igreja e vai propor um acordo. O acordo é mais ou menos assim, olha, as terras que vocês perderam, já era. E eu não vou devolver. Entretanto, eu vou fazer uma coisa para tentar compensar. O quê? Se vocês aceitarem a partir de hoje, a Igreja Católica é a religião oficial da França. Então a igreja perdeu de um lado, mas ganhou de outro. Foi assim que Napoleão Bonaparte... Agora percebam, Napoleão Bonaparte se equilibrando. Ele era um excelente militar, mas percebam, ele se mostra um político extremamente habilidoso. Porque ele vai criar medidas para satisfazer o povo mais pobre, terra, escola, vai satisfazer a burguesia e até a igreja católica, ele consegue fazer um acordo ali para deixar a coisa meio que equilibrada. Deu para entender? Mas ele vai além. Além da reforma econômica, ele vai propor um novo conjunto de leis para a França. Os livros de história, os livros de direito, que até hoje são estudados nas faculdades, deram um nome para esse conjunto de leis que ele criou: o Código Napoleônico. O que foi o Código Napoleônico? Foi um conjunto de leis que Napoleão criou para quê? Para tentar ajustar, equilibrar, montar o Estado francês que ele queria. Primeiro ponto do Código Napoleônico: o fim definitivo de privilégios para o clero e para a nobreza. A partir do Código Napoleônico, de maneira definitiva, o clero e a nobreza não têm nenhum tipo de privilégio. Alguma dúvida, senhores? Segundo ponto, isso interessa a burguesia. As leis vão proteger a propriedade. O que é teu, ninguém tasca. Por que isso era importante? Porque era a burguesia que era dona das manufaturas, das fábricas, a grande proprietária
da França era a burguesia. Então, quando ele cria leis que protegem a propriedade, ele está protegendo o quê? O patrimônio da burguesia. Não vai ter revolução para tomar sua terra mais. Não vai ter revolução para tomar sua fábrica mais. O que é teu, está garantido. Então, é claro que a burguesia bateu palma para ele. Deu para entender até aqui, senhores? Coisa importante que ele criou. Ele vai separar duas esferas. Apesar da religião ser a católica, ele vai separar o que é político do Estado e o que é da religião. Eu vou explicar. Ele vai criar algo que inclusive existe no Brasil hoje, o casamento civil. Antes o casamento na França era só na igreja, religioso, correto? Agora não. O religioso continua, quem quiser casar na igreja, casa na igreja. Mas qual que é o casamento que vale na lei? Para pensão, para direitos, é o casamento civil. É aquele que não é feito na igreja, ele é feito num cartório. No Brasil é assim até hoje. O Brasil adotou isso no tempo da República. Faz cento e poucos anos isso, gente. Isso aqui é mais antigo. O que quer dizer isso? Você quiser casar, você pode casar na religião que você quiser. Mas o casamento que vale aposentadoria, pensão, direitos reconhecidos pelo governo, é o casamento civil. É isso que Napoleão vai criar aqui. Deu para entender? Mas agora vejam como o Código Napoleônico, mais uma vez, vai puxar o pano para a burguesia. Como havia um medo na França de que o povo, por algum motivo, se inflamasse, o que o Código Napoleônico vai proibir? É proibido fazer greve na França. É proibido ter sindicato, associação de trabalhadores para lutar. Então percebam, Napoleão Bonaparte ele vai criar uma série de medidas políticas e econômicas para quê? Para tentar, na medida do possível, satisfazer a burguesia, a igreja e o próprio povo. Sendo que com o povo ele já colocou o pé um pouquinho mais em cima. É proibido fazer greve. Deu para entender o que eu estou falando? Esse foi a primeira fase, o consulado. Paramos por aqui hoje, senhores. Muito obrigado. Qual dos botões? Pode. O quadrado.